Olá, professor. Olá, pessoal. Então, estou gravando esse videocast para falar um pouquinho sobre o livro que eu fiz análise na disciplina, que é História Moderna e Literatura Seminário Integrador. Bom, o meu nome é Bárbara, eu sou aluna do curso de Letras e essa atividade foi realizada no segundo semestre de 2021. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Eu já li esse livro em outro momento e reli durante a disciplina, mas eu tive impressões diferentes. Então, vou apresentar para vocês aqui um pouquinho, enquanto a gente fala sobre isso, a respeito do site, então, que eu fiz para mostrar para vocês, falando um pouquinho sobre a obra. Bom, então eu falo um pouquinho sobre o autor, sobre a obra, Madame Bovary, e também algumas curiosidades. Com relação, então, ao autor, Gustave Flaubert, então ele é um escritor francês e ele escreveu o romance Madame Bovary entre 1856 e 1857. Na verdade, ele iniciou em 1851, ele levou 5 anos para escrever o romance. Alguns sites, então, trazem que ele foi lançado em 56, 1856, e outros em 1857. Então, é mais ou menos nesse período, então, que ele lançou essa obra. Bom, então aqui eu falo um pouquinho sobre quem que ele é, toda a parte da vida dele, né, o início da vida dele, a questão familiar também, e também um pouquinho sobre o contexto, né, o contexto histórico da época, porque isso acaba refletindo em todas as obras, né, e nos romances não seria diferente. Bom, então naquela época, 1856, 57, o que estava acontecendo? Então nós estávamos chegando, né, ao continente europeu, já que o autor é francês, estava chegando, né, a segunda revolução industrial. E aí, com a revolução industrial, como a gente sabe, né, jornadas excessivas, urbanização, crescimento das cidades, e também o desenvolvimento maior, né, o desenvolvimento tecnológico e industrial. Bom, e o que as pessoas, né, que viviam nesse contexto, como que elas viam o mundo? Bom, nós então temos ali a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, que ocorreram entre os anos de 1640 e 1850, então mais ou menos ali antecedendo, né, a história, antecedendo o momento em que o autor escreveu o livro. E essas revoluções elas estavam pautadas no pensamento liberal e foram também influenciadas pelo iluminismo. E acabaram desenvolvendo as relações capitalistas de produção e também a dominação social nesse período. Então, a burguesia era a classe dominante em diversos países, apesar de estar subordinada à igreja e à monarquia. Então, essa era um pouquinho da questão, né, que estava ocorrendo na época. Uma curiosidade, então, sobre o autor, eu vou, antes de passar para a obra, então a gente vai chegar nas curiosidades, é que ele inaugurou realmente o realismo, né, na França, e acabou se tornando Madame Bovary, a sua obra, a principal obra do realismo mundial. Então, ele teve um caso em que ele foi essa publicação, né, ela foi acompanhada pelo um escândalo, né, causado pela censura na época, que levou um processo judicial contra o autor, mas ele acabou sendo absolvido. Bom, então, falando um pouquinho sobre a obra em si.
Então, aqui eu trago o fichamento da leitura, que depois vocês podem acompanhar no site, né? Então, falando um pouquinho sobre a obra, ela é dividida em 3 partes. Não há nome dos capítulos, né? Somente parte 1, parte 2, parte 3. Então, basicamente, na parte 1, fala um pouquinho sobre o Charles Bovary, que é o esposo da Emma, né? Depois, futuramente, quando ele começou a frequentar o colégio e algumas coisas que aconteceram nessa etapa da vida dele, né? Então, enquanto ele era jovem. Então, depois ele foi estudar medicina, né? E ele começou a trabalhar em Tostes, que era um lugar lá na França. Como ele era solteiro, estava recém inaugurando seu consultório, então os seus pais acharam que era o momento dele se casar e acharam uma viúva de 45 anos para se casar com ele. Então, num dado momento, ele foi chamado para atender uma ocorrência médica numa fazenda, e essa fazenda era aonde a Emma morava, né? A Emma, que depois se tornou Emma Bovary, que morava somente ela e o seu pai. Então, o pai dela era viúvo e ela morava sozinha com o pai. Então, o Charles ficou muito impressionado com a Emma, então começou a se interessar por ela. Então, ela era mais nova que a Heloise, que era sua esposa. E ele sempre voltava nessa fazenda, mesmo o seu paciente, né, que era o pai da Emma, estar já totalmente recuperado. A Heloise teve uma crise de ciúme, e depois ela acabou proibindo, né, o Charles de voltar lá, porque ela entendia que ele estava, então, interessado nessa outra moça, então, que era a Emma. Aconteceu que a Heloise, que era a esposa do Charles, ela era viúva, então ela tinha um dinheiro, só que esse dinheiro sumiu, foi roubado, assim. E aí, depois de uma discussão com a família do Charles, então ela acabou falecendo. E nesse momento, né, ele começou a frequentar de novo, então, a casa da Emma e do pai. E depois de um tempo eles decidiram se casar, né, na primavera seguinte, que seria após o período de luto do Charles. Então, essa parte da história, ela fala que o Charles era basicamente uma pessoa sem graça, que não deseja nada, que não lhe ensinava nada, sem ambição. E aí, chegando a Tostes, né, essa cidade, a Emma se casa, né, após ela se casa com ele, eles vão para essa cidade e ela começa a descrever, então, todos os cômodos, o consultório. Então, mas como ela entendeu que o seu esposo, então, era uma pessoa que não era como os livros que ela lia, os romances que ela lia, então ela começou a ficar irritada com essa posição do marido, né, com a sua calma, porque na verdade, né, nada mudava na vida dela. E daí ela começou a desenvolver um sentimento de melancolia e também com relação aos seus sentimentos e aos sentimentos de Charles. Um evento ainda que marca essa primeira parte foi um convite que eles receberam do Marquês, que foi para frequentar um lugar lá, um castelo, né, participar de um baile. E aí foi só uma vez, então a Emma achava que no próximo ano iriam receber outro convite. O convite acabou se decepcionando porque não receberam. E aí ela começou, então, a sua saúde começou a ficar debilitada, ela começou a definhar pela melancolia, e um médico que foi consultado, o médico dos nervos, né, disse que era uma doença nervosa e eles precisavam mudar de áreas. Então, eles se mudaram para Yonville e, nesse momento, a Emma está grávida. Então, assim, a gente termina a primeira parte. Na segunda parte da história, eles chegam à cidade de Yonville, e nessa estalagem, eles se hospedam numa estalagem, nessa primeira noite, né, na cidade nova, e nessa estalagem a Emma conhece o Leon. Então, ele foi um personagem muito importante, né, no contexto dessa história. Como a Emma estava grávida, então depois ela teve a Berta,
né, que é sua filha, e o farmacêutico, que é o senhor Romais, ele acaba sendo muito próximo da família, e foi ele que intermediou a vinda do médico para a cidade, do Charles, né? E a filha deles, né, a Berta, o seu Romais é o padrinho da Berta, mas nos primeiros meses de vida ela fica sob os cuidados da ama de leite. Bom, então ela começou a aumentar essa afinidade entre o Leon e a Emma, e eles trocavam muitos presentes. Então, nessa parte do livro também aparece a figura do senhor Leureux, que é um vendedor de novidades, e começa a também insistir que a Emma, né, mesmo não tendo muitas condições financeiras, comprasse, né, os produtos que eles estavam revendendo. Depois de um tempo, então, o Leon ele vai para a França, e a Emma fica desiludida da vida. Então, todo aquele romance que estava iniciando entre eles, que ela estava começando a ter vontade novamente de viver, acaba, né? E aí ela fica desolada. Até ela conhecer o Sr. Rodolphe, então ele apareceu no consultório do Sr. Bovary, ele se encantou com a Emma e ficou decidido a conquistá-la. Então, o Rodolfo e a Emma construíram uma amizade muito próxima, né, com alguns comícios que aconteciam no local lá devido à agricultura. Então, a Emma deixou se envolver pelo Rodolfo, com passeios a cavalos, cartas, né, e quando Charles saía cedo, Emma ia até a casa do amante encontrá-lo furtivamente. Bom, ainda na segunda parte, o que acontece? Um evento que foi, de certa forma, traumático, foi uma cirurgia que o Charles fez no pé do Hippolyte. Então, quem incentivou foi o farmacêutico, o senhor Romais, para fazer uma cirurgia que iria revolucionar e fazer com que o Charles fosse visto. E como a Emma era uma pessoa muito ambiciosa e queria que o Charles fosse assim também, ela que fez, né, a cabeça do marido para fazer essa cirurgia. O que aconteceu? Então, nos primeiros momentos, o Hippolyte, ele andava normalmente, né? Mas depois acabou se complicando a situação de saúde dele e ele teve que amputar a perna. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, a Emma se desiludiu com o marido e se entregou aos braços do Rodolphe. Então, ela fazia compras que não podia pagar, né? E também organizava a sua fuga com o Rodolphe. Mas acabou não se concretizando, porque Rodolphe não queria realmente fugir com ela. Ele era só um passatempo para ela. E aí, quando o Rodolphe desapareceu, né, da vida da Emma, ela começou também a ficar melancólica de novo e começou a ficar apática, e o Charles acabou tomando conta, né, da esposa, e ele ficou um tempo sem trabalhar e a situação financeira deles começou a se agravar. Bom, na parte 3, então, que é o final da história, então o Leon, ele reaparece na cidade, ele se encontra com o casal Bovary durante uma ópera, e daí no outro dia ele se encontra com a Emma, ele confessa seu amor por ela, então ela sempre inventa uma desculpa para se encontrar com o Leon, né, nesse momento. Só que depois ela começa a ficar atolada em dívidas, e ela acaba por suicidar-se com arsênico. Então, pouco tempo depois, o Charles também morreu. E a Berta, então, foi criada por uma tia. Bom, então, alguns conflitos que aconteceram, né? A Emma, sua vida idealizada, que não acontece após o casamento. O matrimônio versus o adultério, uma insatisfação permanente da personagem. Os conflitos secundários, então, seria o Charles e seu início na medicina, a senhora Bovary, mãe, né, e o senhor Bovary, pai, e a sua conduta com o filho desde criança, a relação da família Bovary com os moradores de Yonville e o farmacêutico. Então, o Charles, ele era uma pessoa, um homem muito passivo, então, ao contrário da cultura patriarcal da época, ele era submisso, apático, ele não desejava nada, não sabia nada, era muito resignado e subordinado.
E a Emma, enquanto uma mulher romântica e sonhadora, que sabia tocar, bordar, ela questionava a subordinação da mulher na sociedade. Ela foi criada no campo, educada em um convento, e ela tinha a cabeça cheia de fantasias românticas, né, disposta a sair do campo. Casa-se com o Charles, então, e acaba não tendo as suas fantasias românticas realizadas. O Léo, então, é o primeiro amante da Emma, e então depois eles se reencontram lá na terceira parte. O Rodolphe, então, ele é uma desilusão amorosa que leva a Emma novamente à depressão. O Romais, que é o farmacêutico, que se mete, né, em tudo, né, e também discute com o padre sua visão religiosa. E o Theodore Holt, que é o pai da Emma, então foi o que, a partir da perna, né, que ele quebrou do acidente, que a Emma conheceu o Charles. Então, a respeito da temática do livro, né, então o livro ele é considerado realista, como eu falei, e ele critica a idealização do amor e traz temas polêmicos à tona, como o adultério e o suicídio. Principalmente, então, levando em conta a época que ele foi lançado. Então, por isso que ele deu muito burburinho, né? E muita e deu consequências, então, para o autor. Então, algumas cenas que eu detalhei aqui, eu posso compartilhar com vocês novamente. O que eu percebi também que várias versões do livro elas têm uma tradução diferente. Então isso foi um pouco difícil assim também de entender, porque eu estava lendo essa versão aqui e quando eu fui acessar o livro virtual, né, ele tinha algumas palavras diferentes e tudo mais. Mas então, né, o que esses trechos, né, o que eu vou destacar, né, nesses trechos da obra. Então, um dos primeiros trechos aqui é quando a Emma tá arrumando a sua bagagem para partir, né, e ela encontra o seu buquê de noiva e aí ela queima esse buquê. Então, o que eu entendi dessa parte aqui, até eu coloquei esse trecho, né? Que queimar esse artefato representa a vida que a Emma idealizou, mas ela não se concretizou. Então, ela dá um fim naquele buquê, como se ela quisesse também dar um fim no casamento dela. A outra cena, então, é com relação à cidade de Yonville. Então, uma das características do realismo era fazer uma descrição dos cenários, uma descrição dos personagens. Eu achei bem interessante essa parte. Então, eu já tinha lido esse livro e confesso que não havia gostado da história. Mas, então, lendo novamente sob a ótica do realismo, entendo por que ele é tão aclamado, né, dentro da crítica e por que ele é o precursor, né, do realismo, tanto do movimento realista, né, dentro da literatura. Então, esse segundo trecho então fala sobre quando eles chegaram à cidade, né, e então é feita a descrição do cenário. E a outra descrição é do Sr. Binet, que ele também é um personagem que aparece na história. Então, nesse primeiro dia, né, na estalagem, né, eles conhecem também essa pessoa e aí faz uma descrição desse personagem. Bom, então, ainda com relação aos personagens, né, como que as pessoas interagiam na época. Então, o que me chamou a atenção, assim, na questão da obra em si, foi todo esse descobrimento, então, que a Emma tinha, né, da sua sexualidade, pode-se dizer assim. Então, ela se permitia essas interações porque ela não estava feliz e ela se sentia no direito, então,
de construir essas relações com os demais homens ali, né, o Léon e o Rodolphe, dentro desse contexto. Bom, então essa cena aqui, ela é de um filme. A Madame Bovary, ela teve, creio que umas 5 adaptações para o cinema. A mais antiga foi em 1959, e essa aqui é de 2018, né, a última adaptação que teve. Eu assisti essa adaptação, né, na primeira vez que eu li o livro, algum tempo atrás, eu assisti a adaptação, também não gostei, mas como eu falei, agora eu estou tendo uma outra, né, visão sobre esses elementos. Então, falando um pouquinho, né, da questão ainda da Madame Bovary, então tem um vídeo aqui do YouTube, um vídeo curtinho, né, que fala quem fala nesse vídeo é a Verônica Galindes, e ela fala sobre por que ler Flaubert hoje, né? Então, principalmente o Flaubert, então, representado no seu clássico, que é a Madame Bovary, e que tem muitos conflitos contemporâneos, como a instituição do casamento e o comportamento fora da sociedade. E ainda tem aqui um material que são 3 artigos acadêmicos sobre a obra Madame Bovary. Então, o primeiro é esse Desejos e Conflitos Socioculturais de Emma Bovary, o discurso feminista, manifesto em pensamento. Então, esse artigo, para mim, ele foi muito importante para entender melhor a obra a partir do contexto histórico. E ele também apresenta uma análise psicológica que auxilia no entendimento das ações da personagem Emma frente à repressão socio-histórico-cultural vivida por ela. O outro artigo é o efeito patêmicos da Madame Bovary em Baudelaire. Então, nesse artigo é realizada uma análise acerca do processo judicial, né, contra o Flaubert e seu romance. E o Charles Baudelaire, ele tece comentários e dá sua opinião sobre a obra do romancista. Ainda, o poeta defende de maneira emocionada o polêmico romance A Personagem Principal, Emma Bovary, e seu criador. No artigo Interfaces entre Linguística e Literatura, um estudo de Madame Bovary, ele busca uma relação entre os estudos linguísticos e literários por meio de uma análise discursiva do romance, então, Madame Bovary. Então, mais ou menos foram essas as ideias que foram encontradas, né? E tem todos os demais, aqui todo o fichamento, né? Todos os demais materiais de forma mais específica, né? Então, para fechar, assim, a respeito do romance, né? Dessa obra, uma coisa que eu achei, né? Relacionado à parte social, né, o ambiente da obra, né. O papel da mulher no século XIX é definido em parte pela Igreja, mas principalmente pela cultura e tradição que criaram e definiram um parâmetro de mulher que, por natureza, era inferior em sua condição física, devendo ficar reservado somente à função de procriação e aos afazeres domésticos. Muitas vezes não podiam estudar e, quando isso acontecia, sua educação se resumia às primeiras letras. No padrão europeu, a mulher não deveria andar desacompanhada pelas ruas e deveria casar-se muito cedo para adquirir experiência matrimonial. No entanto, esse marido era escolhido por seu pai de acordo com seus interesses financeiros. Esse padrão afirmava que as mulheres eram feitas somente para procriar, ser carinhosa e uma excelente dona de casa. Então, esse era um pouquinho do cenário, né, quando essa obra foi lançada, e por isso, então, que ela teve tanta repercussão em função desse papel da mulher no século XIX. O adultério, principalmente feminino, era um grande tabu na época, no entanto, não é o tema central da personagem, né, ou da trama. Emma transparece a busca pela liberdade pessoal, a fuga de paradigmas religiosos, de imposições culturais e até mesmo exalta o grande contraste existente entre as pessoas do campo e da cidade. A 130 quilômetros de Paris, não longe de Rouen, uma pequena vila que a crítica nunca localizou com precisão, vai morar então a Emma Bovary. É o mundo provinciano onde nada acontece e onde se depende de Rouen para o menor divertimento ou para a compra mais sofisticada. Esse mundo
por demais monótono, vive uma vida subterrânea, medíocre, onde o sal é dado pela bisbilhotice, onde o menor acontecimento, uma pessoa estranha que chega muda a dinâmica da comunidade. Camponeses, agricultores, empregados, burgueses, aristocratas da província formam um ambiente social que não é apenas um pano de fundo, mas que agita e trabalha. São cenas que formarão os costumes da província indicados no subtítulo do romance. Então, uma coisa que eu não falei antes, né, a respeito do narrador. O narrador, ele não é um único narrador, né? Às vezes ele é personagem, às vezes ele se comporta como onisciente e às vezes é confundido com outros personagens, né, principal, em particular com a Emma. O narrador não consegue ser imparcial, ele toma partido de diversas maneiras. A mudança do enfoque narrativo cria, na obra de Flaubert, um dado de ambiguidade que permite ao leitor posicionar-se frente ao que lê de diferentes maneiras. Então, essa foi a minha análise a respeito da obra Madame Bovary, que depois que eu li novamente, eu gostei e sugiro que vocês façam a leitura também. Até mais.